Graça e paz, estou aqui mais uma vez, Pastor Alberi, para mais um devocional Palavra Viva. Eu quero convidar você a continuarmos participando conosco. Nós estamos falando sobre um tema palpitante, sobre adoração. Eu tentei fazer isso em 3 vídeos, mas não consegui. Não é um tratado de teologia, são algumas reflexões sobre o tema. Eu peço que você nos siga nas nossas redes sociais, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Creio que é um tema importante nesse tempo. Então faça isso, compartilhe e seja edificado com as nossas reflexões. Nós estamos falando a partir do Evangelho de João, no capítulo 4, e nós estamos falando desde os últimos vídeos, falando sobre a questão da adoração, baseado justamente no texto onde nós encontramos a maior quantidade de princípios para nós pensarmos juntos numa teologia de adoração. A teologia de adoração de Jesus. Veja, não é um tratado teológico que eu estou fazendo aqui, eu não estou buscando de forma alguma, vamos dizer assim, terminar ou esgotar este assunto. É um assunto muito amplo, mas eu quero pensar com você nisto. Princípios que nós vemos aqui, por exemplo, eu já citei aqui que esta mulher, ela revela que o seu problema, que era a questão da adoração. Se você não viu os outros vídeos, por favor, pare agora esse vídeo para que você entenda e assista os outros vídeos, os outros 3 vídeos sobre adoração, baseado nesse mesmo texto, que você vai então entender todo o contexto do que eu estou falando, né? Não quero ser redundante no que já falei. Então, nesse texto aqui, nós já vimos vários aspectos. Vimos a questão que a adoração é uma questão interior, é muito mais do que palavras. A questão do proskuneu, né, que a palavra proskuneu, traduzida por adoração, por adorar, significa beijar as mãos ou os pés. E Jesus ressignificou isso, trazendo para a adoração, no sentido de você se prostrar, se render diante de Deus, reconhecer a grandeza, a superioridade de Deus em relação a você, independente da sua religião, da sua fé, entendendo pela palavra que a adoração é uma questão de nós depositarmos, colocarmos o nosso amor, toda a nossa fé em coisas humanas, como uma pessoa que muitas vezes o seu objeto de adoração é o conhecimento acadêmico, é a ciência, é o dinheiro, é a família, é um companheiro, como esta mulher samaritana que depositava todo o seu amor, empenhava a sua adoração a seus relacionamentos, que eram relacionamentos destrutivos. E nós vimos também nesse texto que a adoração ela vai muito além de localização, de geografia. Quando o texto declara, vocês dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é lá no Monte Gerizim. Onde é afinal? A mulher perguntou. Então a adoração não é uma questão de geografia, não é questão de ser uma igreja, um templo, vai além. Por quê? Temos que ir lá para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o povo de Israel, eles tinham o templo, e o templo ficava aberto 24 horas por dia. Havia turnos de levitas e sacerdotes, né? Os sacerdotes que faziam os sacrifícios, os levitas que eram os auxiliares dos sacerdotes, eles tinham turnos, eles trocavam o dia, era 24 horas por dia a adoração, fazendo sacrifício de adoração, sacrifício era matanças de animais, e o tempo todo a adoração era 24 horas. Mas agora, veja bem, se a adoração se resume ao templo, veja que o templo, ele foi destruído. E hoje, onde estaria a adoração hoje, no nosso tempo? O templo de Jerusalém não existe mais. Então, Jesus trouxe a esse entendimento, quando ele fala, olha, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Ou seja, a adoração, ela vai além. Por quê? Porque agora a Bíblia declara lá, o apóstolo Paulo vem e nos traz esse entendimento, vós sois o templo. Ou seja, hoje o local de adoração não é mais um edifício, não é um local designado lá em Jerusalém, lá onde está o templo, ou lá no Monte Gerizim. Não, a adoração agora é você, é no seu coração, a sua vida. Você é o templo de Deus nesse sentido. Então agora é você que precisa adorar a Deus 24 horas.
dioturnamente. A nossa adoração não é no momento do culto, no domingo, ou na terça, ou na quinta, ou na célula, ou no local que nos reunimos para cantar e para adorar, como se diz, não. A sua vida é o palco da adoração. O seu coração é este altar, aonde você, dioturnamente, dia e noite, deve adorar a Deus. É por isso que não há mais local. É por isso que Jesus fala, olha, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Pai procura homens e mulheres que entendam que agora eles mesmos são o templo. Não é mais o templo lá do Antigo Testamento, não é mais aquele templo onde havia sacrifício de animais. Agora você e eu somos o templo de Deus, aonde Deus habita, aonde Deus age. É aí no seu coração. É por isso que o texto fala no versículo 24: Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja bem, assim como a fé não é atributo da alma e nem do corpo, a adoração, ela tem a sua essência no espírito. Ela atinge a alma, ela atinge o corpo, é óbvio, mas a essência da adoração é espiritual. Não é métodos, não é apenas o erguer as mãos ou dobrar os joelhos, ou ficar sentado ou ficar de pé. A adoração vai além. A adoração é vida. É entender que no meu trabalho, toda vez que eu estou honrando o nome de Deus, isto é adoração. E toda vez que eu estou envergonhando o nome de Deus, eu não estou adorando a Ele, mas eu estou, pelo contrário, eu estou maculando o seu nome. Então, adoração implica em uma vida de adoração. É muito mais do que dizer que é um estilo de vida. É uma forma bonita e poética de dizer. É mais. Adoração é viver. Nós adoramos vivendo, nós vivemos adorando. Você vive para adorar, você adora para viver. Se você está dirigindo a sua adoração a pessoas, a coisas, a criaturas, a bens, a riqueza, você não está vivendo o plano de Deus para a sua vida. Quando você vive para adorar a Deus, tudo que você faz pensando, isto será para a glória de Deus ou será para mim? Porque muitas vezes nós fazemos algumas coisas e dizemos que estamos fazendo por adoração a Deus, mas estamos fazendo para a nossa glória. Esse é um dos motivos. Há muitos anos, meus próprios filhos e amigos me incentivam a gravar vídeos e colocar no YouTube. E há muitos anos eu reluto com isto, porque entendo que este momento em que estou compartilhando e abrindo meu coração para você, precisa ser não para minha glória, mas para a glória de Deus. Deus abençoe você, que você compreenda isso, que a adoração, ela é muito mais do que palavras. Adoração é vida. Convido você a uma vida de adoração. Deus abençoe você, que você possa ser um verdadeiro adorador, que está sendo procurado e será achado pelo Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu oro por esta pessoa, por este amigo, por este irmão, e que a tua boa mão seja sobre ele, que essa pessoa experimente de fato a verdadeira adoração em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você.